Eu ainda trabalhava na roça. Eu ainda tinha as mesmas condições. Eu ainda não tinha os resultados desejados. Mas tudo começou a mudar quando eu parei de esperar me sentir pronta. Quando eu comecei a agir como a mulher que eu queria me tornar. Foi ali que a minha vida mudou. Foi ali que os resultados começaram a aparecer, que a minha vida começou a se transformar. Eu, lá atrás, quando eu trabalhava na roça como agricultora, eu ouvia muito falar em mentalidade. Mude a sua mentalidade, que a sua vida vai se transformar, que os seus resultados vão se transformar. E eu não entendia. Eu pensava que talvez era só mudar o pensamento para o positivo, que então as coisas iriam mudar. Mas era algo que não fazia sentido para mim. Como eu, trabalhando na roça, querendo sair de lá, querendo transformar a minha vida, desejando trabalhar no conforto da minha casa, como pensar positivo, mudar a minha mentalidade, iria transformar a minha vida? Não fazia sentido para mim. Mas o meu desejo de sair da roça era muito grande, era muito forte. Eu queria transformar a minha vida e eu entendi que só eu poderia fazer isso, que ninguém iria fazer isto por mim. Porque durante muito tempo eu chorava, eu me lamentava, eu pedia ajuda, eu queria que alguém tivesse pena de mim, quem sabe, e dissesse: não, você não merece passar por isso, vem aqui que eu vou te dar uma vida melhor. E não é assim que as coisas acontecem. E não é assim que você vai conseguir uma transformação na sua vida. Então, eu parei de esperar por milagres e eu comecei a fazer a transformação na minha vida. Entendendo que essa transformação você começa no lugar onde você está, com as condições que você tem, antes de ter os resultados que você deseja. Então a minha transformação começou ali na roça. Enquanto eu trabalhava na roça e eu desejava uma vida diferente, eu desejava principalmente trabalhar com pessoas, ajudar pessoas. E agora o meu foco está voltado totalmente para ajudar mulheres a construírem uma nova identidade e com isso transformarem as suas vidas e os seus resultados. Porque foi essa trajetória que eu fiz, foi por isso que eu passei e foi isso que eu conquistei na minha vida. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Para isso, você precisa começar de onde você está. Para isso, você precisa começar com as condições que você tem. Isso me paralisou por muito tempo. Eu pensava, acreditava que primeiro eu precisava mudar a minha situação financeira, melhorar a minha aparência, melhorar a minha casa, melhorar as minhas condições para então fazer a mudança. Mas não é dessa forma. É o oposto, é o contrário. Primeiro você muda o seu interior, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Quando você muda o que você pensa, o que você acredita, você passa a se sentir de forma diferente. E esse sentimento diferente, ele faz você agir diferente. Ter novas ações, tomar decisões diferentes do que antes. E isso vai te trazer resultados diferentes. Então, primeiramente eu precisei trabalhar a minha insegurança. Eu era muito insegura. Eu comecei a trabalhar isso de diversas formas. Eu comecei a estudar, porque sem conhecimento é impossível você mudar a sua vida. Talvez hoje é a única coisa que te falte, o conhecimento para mudar. Porque não é agindo no exterior, não é atirando para tudo quanto é lado que você vai mudar a sua vida, e muito menos por sorte. Não é dessa forma. Quando você tem o conhecimento de como modificar a sua identidade,
de como modificar os seus resultados, você sabe o caminho. Então você só precisa aplicar aquele conhecimento que você vai obter aquele resultado. Então eu precisei estudar. Então eu comecei a estudar diariamente em como eu podia transformar a minha vida. Quando eu tinha um entendimento, eu aplicava isso na minha vida, eu observava os resultados, eu passei a compartilhar isso no YouTube. No YouTube foi muito difícil para mim começar, porque, como eu disse, eu era extremamente envergonhada, tímida, insegura, mas eu tinha uma mensagem para repassar. Eu me sentia na obrigação de compartilhar isso com outras pessoas, aquilo que estava transformando a minha vida. Então eu comecei a fazer isso. Com isso eu comecei a trabalhar a minha insegurança. Então através da repetição, mesmo me sentindo insegura, mesmo ainda não tendo os resultados desejados, eu comecei a me transformar em uma mulher confiante, em uma mulher segura. Através da repetição, eu fui me tornando uma nova mulher. A partir disso, a partir dessa transformação, você precisa entender que o externo, ele apenas reflete o que está no seu interior. Não adianta você querer brigar com o seu exterior, com a sua condição de vida, com o seu marido, com os seus filhos, com o governo, com as dificuldades, com os problemas, acreditando que aquilo ali está atrasando o seu progresso, o seu processo de crescimento. Quando você pega essa responsabilidade para si, você transforma a sua vida. Então pare de olhar para o externo, pare de olhar para os outros e comece a se transformar na mulher que você deseja se tornar. Comece a agir como essa mulher. Eu queria trabalhar no conforto da minha casa. Eu queria compartilhar tudo aquilo que estava transformando a minha vida com outras pessoas, para ajudar que essas mulheres, para essas pessoas pudessem mudar as suas vidas também. De uma forma simples, de uma forma prática. Aquilo que está disponível para nós no dia a dia a ser transformado. Porque você não precisa de dinheiro. E você não precisa de esforço. Você precisa de dedicação. Você precisa de constância. Qualquer pessoa, em qualquer condição que esteja, se ela consegue trabalhar o seu interior, ela consegue modificar o seu exterior. Ela consegue modificar a sua vida. Então, é uma construção diária. Eu comecei a agir como a mulher que eu queria ser, iria se comportar, iria agir, iria viver, vivenciar, iria trabalhar. Então eu comecei a estudar, eu comecei a comprar livros, eu comecei a comprar cursos, eu comecei a desenvolver um entendimento maior de como a gente cria a nossa realidade, de como a gente constrói novos hábitos, de como a gente sustenta isso e de como isso a longo prazo muda e transforma a nossa vida. Entenda o seguinte, enquanto você não mudar a si mesma, enquanto você não mudar o seu interior, nada na sua vida vai mudar. Não adianta colocar mais esforço físico, não adianta querer trabalhar mais. Isso vai ser cansativo, isso vai esgotar a sua energia. E se você tiver algum resultado na sua vida, algum resultado diferente, ele vai ser mínimo. Ele vai ser mínimo. Porque eu passei por isso. Porque eu me esforcei muito. Trabalhei muito. Eu pensava que eu precisava trabalhar mais, me esforçar mais. Mas o resultado era o mesmo. Mudava um pouquinho. Mas esse pouquinho não fazia diferença, não causava aquela transformação que eu queria na minha vida. Então não é esforço. Primeiramente, a dica que eu quero te dar hoje, o caminho
O direcionamento que eu quero te passar hoje: mude as suas conversas internas. Mude o que você pensa, o que você acredita sobre si mesma. Você precisa se tornar confiante. Você precisa se sentir segura. Você precisa saber o que você quer para a sua vida. Você precisa começar a acreditar em si mesma. Eu, há alguns anos atrás, não tinha nem sequer um espelho na minha casa, porque eu não conseguia enxergar a minha imagem. A minha autoestima era totalmente negativa. Eu precisei trabalhar tudo isso. Para te ajudar, eu quero te convidar a entrar no grupo Mulher Constante no WhatsApp. Ele estará logo abaixo no link da descrição. O grupo é gratuito. Não é todos os dias que a gente coloca o conteúdo lá, mas sempre quando surge algum insight, algum direcionamento, alguma dica de livro, de aula, de palestra, alguma experiência da nossa vida, a gente compartilha ali. Então é um lugar para que você possa crescer, se tornar constante nessa sua mudança. Porque para você obter os resultados que você quer, você precisa se tornar constante. Caso contrário, você vai mudar, talvez por algum período, talvez por algumas semanas, talvez por 1, 2 meses, e depois você volta lá em como você era antes, ou pior ainda. Por exemplo, no caso daquelas pessoas, daquelas mulheres que querem emagrecer. Você começa com tudo, você se dedica, você consegue chegar no seu peso ideal, mas você não consegue sustentar isso. E quando você percebe, você voltou ao seu peso antigo ou pior do que isso ainda. Então, é algo que precisa ser sustentado. E isso você faz através da constância. Então, o direcionamento de hoje é: mude as suas conversas internas. Pare de querer mudar o exterior, pare de querer mudar as pessoas, as circunstâncias, o governo. Pare de esperar a sua vida simplesmente mudar por acaso. Isso não vai acontecer. Mas eu te garanto, se você mudar a sua mentalidade, se você trabalhar diariamente, mudando o que você pensa, o que você acredita sobre si mesma e sobre o exterior, a sua vida inevitavelmente vai mudar. Porque o exterior, ele precisa sempre mostrar para você, comprovar para você, te mostrar provas daquilo que você acredita. Quando eu me sentia inferior, quando eu me sentia muito feia, era isso que o espelho mostrava para mim. E eu, tentando dar uma desperta, tirei o espelho da minha casa, como se isso fosse resolver o problema. Resultado, as pessoas ao meu redor faziam eu me sentir feia, faziam eu me sentir insegura, me sentir inferior. Porque o externo precisa comprovar aquilo que está no seu interior. E isso você consegue perceber. Muitas vezes você percebe uma pessoa que ela anda toda encolhida, ela tenta se esconder. Por quê? Lá no interior dela, ela tem medo de aparecer, ela tem medo de se expressar, ela se sente insegura. O corpo dela está refletindo isso. Então o externo, ele é apenas um reflexo. Não adianta querer brigar com o externo. A briga é interna. O trabalho é interno. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até mais.